Olá, amigos, sejam bem-vindos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco e em cada um de nós. Que os ensinamentos de hoje nos abram os olhos, nos apoiem, nos iluminem a nossa estrada. Vamos ao nosso estudo de hoje e que a graça do Pai esteja com vocês. Lembrem disto, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva, porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Portanto, deixem todo o costume imoral e toda má conduta. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Não se enganem. Não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale de nada. E ele está enganando a si mesmo. Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, e não se manchar com as coisas más deste mundo. Tiago, capítulo 1, versículos 19 ao 27. Meus irmãos, vocês todos podem compreender muito bem o que eu vou dizer. Vocês conhecem as leis e sabem que elas só têm poder sobre uma pessoa enquanto essa pessoa está viva. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele estiver vivo. Mas, se ele morrer, ela estará livre da lei que a liga ao marido, de modo que, se ela viver com outro homem enquanto o marido estiver vivo, ela será chamada de adúltera. Mas, se o marido morrer, ela estará legalmente livre e não cometerá adultério se casar com outro homem. O mesmo acontece com vocês, meus irmãos. Do ponto de vista da lei, vocês também já morreram, pois são parte do corpo de Cristo, e agora pertencem a Ele, que foi ressuscitado para que nós possamos viver uma vida útil no serviço de Deus. Pois, enquanto vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, os maus desejos despertados pela lei agiam em todo o nosso ser e nos levavam para a morte. Porém, agora estamos livres da lei, porque já morremos para tudo aquilo que nos mantinha prisioneiros. Por isso, somos livres para servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo à lei escrita, mas da maneira nova, obedecendo ao Espírito de Deus. O que vamos dizer então? Que a própria lei é pecado? É claro que não, mas foi a lei que me fez saber o que é pecado, pois eu não saberia o que é a cobiça se a lei não tivesse dito: não cobice. Porém, o pecado se aproveitou desta lei para despertar em mim todo tipo de cobiça. Porque, se não existe a lei, o pecado é uma coisa morta. Pois houve um tempo em que eu não conhecia a lei
e estava vivo. Mas, quando fiquei conhecendo o mandamento, o pecado começou a viver e eu morri. E o próprio mandamento que me deveria trazer a vida me trouxe a morte. Porque o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, me enganou e, por meio do mandamento, me matou. Assim, a lei vem de Deus e o mandamento também vem de Deus. Diz o que é certo e é bom. Então, será que o que é bom me levou à morte? É claro que não. Foi o pecado que fez isto, pois o pecado, usando o que é bom, me trouxe à morte para que ficasse bem claro aquilo que o pecado realmente é. E assim, por meio do mandamento, o pecado se mostrou mais terrível ainda. Nós sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco, e fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. E isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana. Porque, mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é o que eu faço. Mas, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Assim, eu sei que o que acontece comigo é isto: quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim, eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço, uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Como sou infeliz! Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a minha situação. No meu pensamento eu sirvo a lei de Deus, mas na prática sirvo a lei do pecado. Romanos, capítulo 7, versículos 1 ao 25. Pois é, meus amigos, é bem contundente essa mensagem, né? Ela nos toca bem lá no nosso íntimo, daquilo que nós somos, das nossas fraquezas, das nossas limitações, de como a gente se deixa levar pelas práticas ruins que nós já estamos acostumados a fazer há tanto tempo. O pecado é uma coisa prazerosa e aí nós terminamos seguindo. O nosso corpo quer seguir o pecado, quer fazer o pecado, mas a nossa mente, ela sabe o que é certo, o que é errado, e ela certa do que está certo, que é a lei de Deus. Ela não aprova o que o nosso corpo faz, o que nós fazemos, mesmo quando não estamos conscientes demais. Quando a gente está consciente é quando a gente está ouvindo a Deus, quando está orando, mas quando a gente vai para o mundo, normalmente a gente termina esquecendo tudo que a gente aprendeu. E aí a gente só tem aquele momento posterior onde a gente se arrepende do que fez e pede perdão a Deus. Mas Deus nos conhece
Ele sabe. Se aconteceu isso com o próprio apóstolo Paulo, que ele fala aqui em Romanos, é o apóstolo Paulo que escreveu. Imagina conosco, com a nossa fraqueza, a nossa distância que nós estamos, nós não presenciamos a vinda de Jesus, ele presenciou, ele conversou, então ele foi muito tocado, muito fortalecido. E se ele passou por isso, imagina nós. Deus, ele é piedoso, poderoso, e ele pode nos dar a nossa salvação, fazendo com que ela venha pela graça do poder de Jesus Cristo, pois foi ele quem morreu por nós, nos lavando de nossos pecados naquela cruz. A gente só tem a agradecer a Jesus e pedir a ele que nos dê a mão, que não nos deixe nos desviar tanto, venha nos corrigindo, porque é isso que para nós é o que nós podemos fazer, pedir pela misericórdia do Pai, tentar fazer o melhor e segurar na mão de Jesus, que ele vai nos conduzir com segurança ao Pai. É isso que eu peguei aqui, amigos, de resumo. Foi como eu enxerguei toda essa mensagem, toda essa dissertação sobre os nossos problemas e o que o pecado nos traz. Então agora vamos orar, que é a forma de fortalecer a nossa ligação com o Pai. No momento certo ele nos chama a atenção, ele nos guia, pois nós precisamos da mão dele sempre para nos levantar e para nos conduzir, nos amparar e nos levar à glória da nossa salvação. Então vamos à nossa oração. Glória ao Senhor, meu Deus. Que as graças e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo venham do céu e possam ser derramadas sobre nós, acalmando as ansiedades do nosso ser e removendo as máculas que o mundo causou ao nosso espírito, elevando as nossas vibrações e nos abastecendo de amor, paz, fé e esperanças e mais alegria de viver renovadas para dentro de nossos corações. Senhor, meu Deus e meu Pai, retornamos a Ti, Senhor, para buscar as Tuas forças, para nos ajudar a vencer em nossas batalhas, tentando derrotar o mal do mundo e principalmente o mal que está vivendo dentro de mim. Ó Senhor, me perdoa, meu Pai, pois ainda tenho sido fraco e pecador. O mal que não desejo fazer é o que faço, e o bem que eu queria estar fazendo eu não consigo. Ó Senhor, tende piedade de nós. Eu creio que só não fomos consumidos, pois as Tuas misericórdias se renovam a cada nova manhã. Eu desejo, Senhor meu Deus, estar firme na perseguição de Teus propósitos, obedecendo às Tuas leis e me libertando mais a cada dia da escravidão e da morte que o pecado nos traz. Eu desejo andar de mãos dadas com o nosso Senhor Jesus Cristo, pois confio nele e na graça de nossa salvação. Pois que é em nome de Jesus que eu oro e já vos agradeço. Amém. Glórias ao Senhor, meu Deus. Boa quarta-feira a todos. Que Jesus caminhe conosco em cada passo de nossas estradas.